Olá, pessoal! Hoje a nossa aula será sobre metabolismo de carboidratos. E nós vamos começar estudando ou conversando sobre glicólise e fermentações. A glicólise é uma via muito interessante, eu tenho certeza que vocês já ouviram muito falar em glicólise, e hoje nós vamos então entender o que é essa via, a importância dessa via e todo o conhecimento que o estudo dessa via gerou. Podemos começar falando de alguns aspectos importantes relacionados a essa via. Bem, a glicólise foi a primeira via metabólica a ser elucidada. Foi a primeira via a ser melhor conhecida. Ela é uma via catabólica central, ou seja, se é catabólica, é uma via de degradação. Por que central? Porque a partir, os intermediários da via podem ser precursores para a biossíntese de outras biomoléculas. Além disso, o carbono de outras biomoléculas tem acesso a essa via central. Então, é uma via central da degradação, do catabolismo de carboidratos. Além disso, ela é uma via linear, que nós já vimos o que é uma via linear na aula passada. Praticamente universal. O que significa isso? Que praticamente todas as células são capazes ou têm a maquinaria para realizar o catabolismo da glicose. E ocorre no citossol. Bem, o citossol é um espaço que toda célula tem. É o espaço limitado pela membrana da célula, pela membrana plasmática. Outro ponto a se considerar é que houve uma conservação das enzimas glicolíticas durante o processo evolutivo. O que significa isso? Que há uma grande similaridade das enzimas envolvidas nesse processo catabólico entre os diferentes organismos, vertebrados, leveduras, bactérias, etc. Outro aspecto importante, a sequência de reações dessa via metabólica é basicamente a mesma para todos os organismos. O que é diferente? É diferente a regulação da via, mas isso faz todo sentido. As demandas são diferentes. A demanda de uma bactéria é diferente da demanda de uma célula hepática. A demanda de uma levedura também é diferente. Então, em função dessas demandas, a regulação da via também vai ser diferente. Uma outra coisa importante, existe o fluxo de carbonos nessa via é muito grande, ou seja, tem um processo catabólico, processo de oxidação da molécula de glicose é muito intenso na maioria das células. E, além disso, muitas células dependem da energia gerada pelo catabolismo da glicose. Ou seja, a única fonte de energia metabólica seria a oxidação da molécula de glicose. Como exemplo, nós podemos citar o eritrócito, que é uma célula do nosso sistema circulatório, que não tem organelas, não tem membranas internas, é uma célula que é basicamente preenchida pela hemoglobina, e ela usa como fonte única de energia o catabolismo da glicose. A glicólise, na verdade, e a via das pentoses fosfato também, ok? É interessante a gente lembrar o seguinte, o estudo da glicólise foi muito importante para o desenvolvimento de métodos de purificação de enzima, conhecimento e importância de coenzimas como NAD, FAD, NADP, papel metabólico do ATP e outros compostos fosforilados, ou seja, muito conhecimento foi agregado com o estudo dessa via glicolítica. Ou seja, a glicólise é uma via modelo para estudo, primeiro pela universalidade dessa via, e pelas peculiaridades. Então, todos os princípios termodinâmicos, mecanismos de regulação de enzima e todos os processos gerais que estão envolvidos com o processo glicolítico e que são aplicados à glicólise podem ser extrapolados para outras vias. Nós podemos definir a glicólise como, essa é uma definição simplificada, uma via central do catabolismo de carboidratos que converte
uma exose, a molécula de glicose, em 2 moléculas de piruvato, conservando uma parte da energia liberada como ATP, que é a moeda metabólica, e potencial redutor na forma da coenzima NADH. Observe que o produto da glicose, que são 2 piruvatos, né, não é mais um carboidrato, é ácido pirúvico, ok? Essa é uma via, então, que nós temos 10 reações para olhar, né? Conversar um pouquinho sobre as enzimas que catalisam essas reações e ver a importância, né, dessa via a partir desses intermediários metabólicos também. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o substrato dessa via, que é a glicose. Veja, além de ser um substrato da via glicolítica, que é uma via importante, vocês veem pela definição, a glicose é também considerada uma molécula informacional. Veja, a glicose, os níveis de glicose sanguínea, ou seja, a glicemia, ela é um sinal para a liberação de hormônios pelo pâncreas. Então, se a glicemia tende a aumentar, o pâncreas, a partir do mecanismo, né, que nós vamos ver para frente, vai liberar a insulina, que vai fazer com que o excesso de glicose do sangue seja, né, capturado, seja captado, seja absorvido. Quando os níveis de glicose do sangue tendem a baixar, é liberado o glucagon, que vai sinalizar para as células essa tendência de baixar a glicemia para que o organismo reponha, né, mantenha os níveis de glicose sanguínea. Ok? Então tem uma regulação maior e nós vimos os mecanismos de regulação. Outra função importante da molécula de glicose é como modulador alostérico de atividade da enzima. Então, a glicose é um modulador alostérico da fosforilase do glicogênio, da fosforilase hepática. E, na verdade, essa enzima funciona como um sensor dos níveis de glicose sanguínea. Se a glicose aumenta, existe uma tendência para que a glicose ocupe o sítio alostérico nessa enzima. Okay? Então, é uma molécula realmente reguladora, é uma molécula informacional e é uma molécula cujo catabolismo pode fornecer precursores para muitas biomoléculas, para biossíntese. Só para vocês terem uma ideia, a E. coli ela pode, né, obter, a partir do esqueleto carbônico da glicose, ela pode obter o esqueleto carbônico de todos os aminoácidos, dos nucleotídeos, das coenzimas, dos ácidos graxos, na verdade, de todas as moléculas essenciais para o crescimento, ou seja, ela pode crescer num ambiente, né, num meio que contenha somente glicose, ok? Além disso, a glicose também ela tem um sítio de ligação na hemoglobina, que é a proteína que preenche o eritrócito. E a hemoglobina glicada é um dado importante para se conhecer aspectos relevantes do diabetes, por exemplo. Vamos ver agora, então, as principais vias de utilização da glicose em células animais e vegetais. Veja só, a glicose pode ser utilizada para a síntese de polímeros estruturais. Então, nós temos polissacarídeos da parede celular, da matriz extracelular. A glicose pode ser utilizada para formar os polissacarídeos de reserva. Então, é o nosso reservatório de glicose. Glicogênio e amido são reservatórios, na verdade, de glicose. A sacarose é um disacarídeo que é utilizado como transportador de glicose nas células vegetais. Então, eu tenho aqui polissacarídeos de reserva, o glicogênio nas células animais, o amido nas células vegetais, e a sacarose é principalmente um disacarídeo, né, que transporta a glicose nas células vegetais. Um outro destino importante é a oxidação da molécula de glicose pela via das pentoses fosfato. Essa molécula de glicose é oxidada em ribose 5-fosfato. Aqui, vejam, ocorre uma descarboxilação e você tem a redução do NADP+, e NADPH, que é também um potencial redutor muito importante para a biossíntese. A glicose também pode sofrer esse processo de oxidação, gerando então 2 moléculas de piruvato, que é o processo que nós vamos aprofundar nesta aula que está ocorrendo, né? Que nós estamos conversando, ok?
Bem, aqui eu mostro a molécula de glicose na forma linear, né? É uma aldoexose, né? São 6 carbonos. Aqui você tem o grupo aldeído, ok? E aqui embaixo nós temos as duas formas cíclicas, né? A alfa-D-glicopiranose e a beta-D-glicopiranose, ok? Mas eu coloquei essa estrutura aí para lembrar vocês o seguinte. Quando a gente fala em glicose, muitas vezes vocês pensam no açúcar branco de mesa. Mas o açúcar branco de mesa não é a glicose. O açúcar branco de mesa é a sacarose, que é formada por glicose mais frutose, ou seja, ele contém glicose, mas não é a glicose, ok? Então, esse açúcar de mesa, certo? Ele contém glicose, mas ele não é a glicose propriamente dita, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa molécula de glicose. Então, ela é uma aldoexose. Vamos ver a questão de fornecimento energético. Veja, a molécula de glicose é um excelente combustível orgânico. Ela não tem uma energia potencial muito alta, certo? Porque lembrem, quanto maior a energia potencial, menor a estabilidade. Então é mais difícil de você armazenar, né, de você ter essa molécula com facilidade na forma que ela se encontra. A oxidação da molécula de glicose, a oxidação completa, veja que a CO2 e água, significa que se ela foi totalmente oxidada, significa que tem como produto 6 CO2. Então, os carbonos já estão na forma mais oxidada, que é na forma de CO2. Observem a quantidade de energia livre liberada. Olha a quantidade de energia liberada. A variação de energia livre padrão, ΔG'0, é 2.840 kJ/mol. Observem o sinal negativo, que significa que é energia liberada. Ok? É uma boa quantidade. É claro que não vai ser toda essa energia conservada. Uma parte dessa energia vai ser conservada porque nós não temos processos com 100% de eficiência, certo? Mas é um ótimo combustível a nossa molécula de glicose. Outra coisa importante é que essa molécula pode ser estocada. Ela na forma de polímeros, né? Polímero de glicogênio ou de amido, isso é importante porque não compromete a osmolaridade do meio intracelular. Isso mantém, então, né, a integridade da membrana e você tem uma possibilidade de ter mais moléculas guardadas para as necessidades. Afinal, esses polímeros são polímeros de reserva. E esses polímeros de reserva são utilizados quando? Quando se usa reserva? Quando há necessidade, ok? Outra coisa, e aqui está colocado, ó, esses polímeros de reserva atendem às demandas energéticas em situações emergenciais, as situações importantes. Veja, durante o jejum, a gente não tem aporte exógeno, a gente não tem alimento. Então, o que acontece? As nossas células vão utilizar, aquelas que têm a reserva, vão mobilizar essas reservas para atender às demandas. Nós vamos ver como é que isso acontece no nosso organismo. Porque, observem, não são todas as células que podem reservar glicose como glicogênio. Na verdade, são poucas, né? O glicogênio é reservado principalmente nas células hepáticas e nas células musculares. Então, esse reservatório de glicose, na forma de glicogênio, vai ser distribuído para todo mundo? Depende, nós vamos ver o papel fundamental do fígado nesse aspecto de manutenção da glicemia. Um outro momento importante para a utilização dessa reserva é durante o esforço muscular intenso. Durante esse esforço, há uma demanda energética muito grande e essas reservas, a reserva de glicogênio muscular, pode ser usada para atender essa demanda. Além disso, o metabolismo da glicose ele vai fornecer precursores importantes para a biossíntese. Só para vocês lembrarem, por exemplo, o piruvato, que é produto da glicólise, o esqueleto carbônico é usado para gerar alanina. Você tem outros intermediários que são utilizados para a biossíntese de outras biomoléculas. Quais são, então, as fontes de glicose? Nós podemos separar isso em duas fontes. Nós temos a fonte exógena de glicose, pensando nos mamíferos, pensando em nós, né? Essa fonte exógena são os nossos alimentos. E nós temos a fonte endógena. A fonte endógena
ela refere-se a dois tipos, né? A síntese de glicose e os polímeros de reserva que podem ser mobilizados, né? É aqui glicogênio, no caso das células animais, e o amido, no caso das células vegetais. Como é que é a questão da síntese de glicose? Se nós pensarmos nos organismos fotossintetizantes, a maior parte da glicose desses organismos é obtida a partir da redução do CO2 atmosférico por meio do processo fotossintético. Então, você tem a fotossíntese, os produtos imediatos são as trioses fosfatos, que são os carboidratos com o menor número de carbono, são as trioses. Essas trioses, então, se organizam em hexoses e uma delas é a glicose. E esses organismos fotossintetizantes também formam glicose através da gliconeogênese, que é o mecanismo utilizado por organismos não fotossintetizantes. Então, o que é a gliconeogênese? É a síntese de glicose a partir de precursores não carboidratos. Esses precursores são precursores de 3 ou 4 carbonos. Isso é diferente da fotossíntese. Observe que na fotossíntese você gera a glicose a partir de moléculas de um carbono, que é o CO2 atmosférico. Ok? Nós vamos ver essas vias, né, mais para frente. Ok? Bem, o que vocês estão vendo aí, está sendo ilustrado, é uma figura do Leininger que mostra uma parte da via glicolítica. A via glicolítica é dividida em duas fases. Essa é a primeira fase, que é chamada de fase preparatória. Bem, quantas reações tem essa fase? São 5 reações nessa fase preparatória. E o que significa ser uma fase preparatória? Significa que a molécula está sendo preparada para a sua finalidade. Qual é a função de uma via metabólica catabólica? Não é a oxidação de uma molécula e conservação da parte da energia liberada como moeda metabólica? Então, vamos ver como é que isso acontece. Então, a primeira reação dessa via, dessa fase preparatória, é uma reação que inclusive vocês já viram, que é a conversão de glicose em glicose 6-fosfato. Então, eu tenho a fosforilação dessa hexose no carbono 6. Eu não sei se vocês ainda lembram, mas nessa primeira reação, a gente pode recordar a questão do efeito do acoplamento de reações químicas, o acoplamento biológico. O que nós temos? Se a gente fosse pensar na fosforilação da molécula de glicose, a primeira reação que viria à nossa mente é glicose mais fosfato inorgânico. Eu não sei se vocês lembram ainda, mas eu mostrei para vocês que a reação glicose mais fosfato inorgânico, ela tem uma variação de energia livre padrão positiva, em torno de 13 kJ. Significa que seria necessário para ela ocorrer, né? Ela não ocorre de forma espontânea. Então, seria necessário energia. O que é feito? O que foi feito aqui nessa primeira reação? Eu tenho uma reação que pode ser acoplada a esse processo, que é a hidrólise do ATP. Essa reação de hidrólise do ATP tem uma variação de energia livre padrão grande e negativa, são 30,5 kJ liberados. Então, essa reação puxa, né, ou empurra a conversão de glicose em glicose 6-fosfato. Lembrem-se que esse processo acontece por transferência de grupo fosforila do ATP para a molécula de glicose. Observem aqui do lado, né, nós temos mostrando a estrutura da molécula de glicose, está aqui, sem estar fosforilada, e aqui na segunda imagem, na segunda figura, nós temos a molécula de glicose sendo mostrada, né? A molécula de glicose é fosforilada aqui no carbono 6. Estão vendo? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, esse P está representando um grupo fosfato, não é só o fósforo. Ok? Então, essa primeira reação é a reação de fosforilação da molécula de glicose com a utilização de uma molécula de ATP. É importante que a gente pense um pouquinho sobre isso. Se a gente for analisar direitinho essa questão e pensar assim, bem, um processo catabólico é um processo onde você tem liberação de energia
e conservação de energia na forma de ATP. Mas aqui nesse primeiro momento eu estou utilizando ATP. É importante a gente pensar na utilização do ATP aqui como um investimento. Ok? O que é um investimento? Investimento significa que no final eu vou repor isso aqui. Eu vou repor essa molécula de ATP. Okay? Mas por que fosforilar a molécula de glicose? Nós vamos também pensar sobre esse aspecto. Essa fosforilação é importante para desestabilizar a molécula de glicose, para facilitar o processo de reação, para facilitar a reação, para facilitar que a reação com a molécula de glicose ocorra. Então, a molécula fosforilada, ela tem maior energia, e essa maior energia torna a molécula mais instável. Então, eu tenho aqui a molécula de glicose não fosforilada e aqui a molécula de glicose fosforilada no carbono 6. Então, a glicose 6-fosfato é o primeiro intermediário metabólico desta via catabólica. Observe que a enzima aqui é uma hexocinase. Essa hexocinase, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre ela, mas essa enzima está catalisando uma reação de transferência de grupo fosforila. De quem? Da molécula de ATP. É uma enzima da classe das transferases que vocês já viram. Ok? Aí aqui nós temos então o primeiro intermediário metabólico, que é a glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato pode ser convertida, vai ser convertida nessa sequência de reações, né? Na frutose 6-fosfato. A enzima que catalisa essa reação, o nome dela tem tudo a ver com essa interconversão que vocês estão vendo aqui. Veja, a frutose é um isômero da glicose. Então, você tem glicose 6-fosfato sendo convertida no seu isômero, frutose 6-fosfato, e essa reação é catalisada pela isomerase, que é chamada de fosfoexose-isomerase, mas é suficiente que a gente saiba que é uma isomerase. Observe que essa reação aqui é reversível, ok? E que a reação anterior não. É uma reação, a hexocinase catalisa a conversão de glicose em glicose 6-fosfato nas condições celulares apenas no sentido direto que está sendo mostrado aqui. Bem, a reação seguinte, então aqui eu tenho o isômero, né? A frutose 6-fosfato aqui. Então não houve descarboxilação, apenas a conversão no isômero. A terceira reação é a conversão de frutose 6-fosfato, uma molécula fosforilada no carbono 6, na molécula de frutose 1,6-bifosfato. Então, aqui eu tenho novamente uma cinase, fosfofrutocinase 1. Essa fosfofrutocinase é a enzima que catalisa essa conversão. Observe que eu tenho aqui, o grupo fosforila é fornecido pela molécula de ATP. Essa enzima também é uma transferase da classe das hexocinases, né, das cinases, desculpem, ok? E nós vamos também falar mais para frente dessa enzima. Observe que essa reação, ela, nas condições celulares, ela acontece todo no sentido de frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bifosfato. Significa que esta enzima é específica desse caminho catabólico, tanto a enzima 1 quanto a enzima 3. A próxima reação é uma reação que converte esse carboidrato, né, essa frutose bifosforilada, e a gente chama de bi porque quando a fosforilação em posições diferentes da molécula, a gente chama de bi ao invés de di, né? Então você tem frutose 1,6-bifosfato. Essa frutose 1,6-bifosfato vai ser convertida na molécula, né, de gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxicetona-fosfato. O que a gente observa aqui? Na verdade, essa molécula de frutose 1,6-bifosfato, ela sofreu uma clivagem do esqueleto carbônico. Essa clivagem é chamada de clivagem aldólica. Então, essa clivagem desse açúcar fosfato com 6 carbono em 2 açúcares, gliceraldeído 3-fosfato é um açúcar, é uma aldose, e a de hidroxicetona-fosfato é uma cetose. Então, nós temos a clivagem de um açúcar de 6 em 2 açúcares de 3 carbonos. Observe que essa reação também é reversível. Aqui, então, eu tenho do lado sendo mostrada a molécula de 6 carbonos,
bifosforilada no carbono 1 e no carbono 6, e com a clivagem aldólica é formada o gliceraldeído 3-fosfato, que é mostrado aqui, e a dihidroxietona fosfato, que é mostrada aqui embaixo, que são duas trioses de fosfato. Ok? Bem, essas trioses fosfato, de hidroxietona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, elas são moléculas que nós vamos ver que são interconvertíveis. Existe uma isomerase que interconverte de hidroxietona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Essas duas trioses, então, podem ser, né, convertidas, interconvertidas, e essa reação, então, essa reação dessa conversão de hidroxietona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato tem uma reação que acontece nos dois sentidos. Bem, observe então o que aconteceu então nessa fase preparatória que nós podemos então resumir. Nessa fase preparatória nós tivemos a fosforilação do esqueleto carbônico da molécula de glicose e depois nós tivemos a clivagem do esqueleto carbônico numa molécula de gliceraldeído, em duas moléculas, de hidroxietona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Agora, observe o seguinte. Quem é que vai continuar a fase que a gente chama de fase de pagamento, que eu vou mostrar agora para vocês? Veja, quem continua, né, quem vai dar continuidade à fase, à segunda etapa, à segunda fase da glicólise, é somente o gliceraldeído 3-fosfato. Significa que esse gliceraldeído vai sendo utilizado para a reação 6. Isso significa que a interconversão entre dihidroxietona e gliceraldeído 3-fosfato é favorecida pela lei da ação das massas no sentido de formar gliceraldeído 3-fosfato. Então, nós podemos dizer que o resultado da primeira fase, que é a fase preparatória, é o quê? A conversão de glicose, né, uma hexose, em duas moléculas da triose gliceraldeído 3-fosfato. Ok? Tá certo? E houve um investimento de duas moléculas de ATP. Vamos então falar um pouquinho sobre a segunda etapa. Essa segunda etapa, cujo o substrato, né, é o intermediário gliceraldeído 3-fosfato, ela começa com a conversão de gliceraldeído 3-fosfato numa molécula de 1,3-bifosfoglicerato. Então vamos observar bem essa reação. Observe que aqui eu tenho uma fosforilação da molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Estão vendo o gliceraldeído aqui? Né? Gliceraldeído é uma triose, né, fosforilada no carbono 3. Observe que aqui nessa reação 6, esse gliceraldeído vai ser fosforilado e, na verdade, você tem a conversão do gliceraldeído 3-fosfato numa molécula que é o 1,3-bifosfoglicerato, desculpem, 1,3-bifosfoglicerato. O que eu quis dizer é que ela tem dois grupos fosfato. Agora, observem aqui. O grupo fosfato agora, que foi transferido, essa transferência de grupo, ela foi feita pela transferência por fosfato inorgânico e não veio do ATP. Então, a enzima não é uma sinase. Observe mais o seguinte, a molécula de gliceraldeído 3-fosfato foi convertida num 3-bifosfoglicerato e ela foi oxidada. Observem que nesse processo de oxidação eu tenho uma redução de NAD+, em NADH mais H+. Por que a gente tem duas moléculas de fosfato inorgânico, duas de NADH e duas de H+? Porque são duas moléculas de gliceraldeído. Lembra que na fase anterior, a dihidroxietona fosfato foi convertida em gliceraldeído 3-fosfato. Ok? A enzima que catalisa as reações de oxirredução são as desidrogenases. Então, essa enzima é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. E essa reação nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é uma reação que é realizada em várias etapas. Observem que eu tenho fosforilação e eu tenho o processo de redução, de oxirredução. Ok? Então, a enzima é uma desidrogenase. E essa reação é reversível nas condições celulares. Observe mais ainda. Esse composto aqui, vocês já viram esse composto, um 3-bifosfoglicerato. Nós já falamos sobre ele. Vamos ver a próxima reação? Então, esse aqui, está mostrado aqui do lado, é o composto 1,3-bifosfoglicerato.
ok? Fosforilado no carbono 1 e no carbono 3. Veja, essa molécula de um 3-bifosfoglicerato, por meio da catálise de uma enzima, observe que aqui eu tenho também uma sinase. Essa molécula de um 3-bifosfoglicerato vai ser convertida na molécula de 3-fosfoglicerato. Essa molécula aqui é muito importante, muito interessante. É um composto de super alta energia. A energia de hidrólise dessa molécula é muito grande, é muito alta. Eu não sei se vocês ainda lembram, mas é da ordem de 69 kJ/mol. É muito alto. Então, nessa conversão aqui, ó, de um 3-bifosfoglicerato em 3-fosfoglicerato, há uma grande liberação de energia. E olha só o que acontece. Uma parte da energia liberada nesse processo é conservada na forma de ATP. Então, nessa conversão aqui, ó, eu tenho uma grande quantidade de energia, que é a energia de hidrólise desse composto de alta energia. Uma parte é conservada na forma de ATP. Então, veja só, a energia que é conservada aqui, ela é oriunda da hidrólise desse composto de super alta energia, que é um 3-bifosfoglicerato. Esse processo de conservação de energia, onde a energia é oriunda da conversão de um composto de alta energia, ela é chamada de fosforilação ao nível do substrato ou no nível do substrato, a gente chama de FANS. Observe aqui que a enzima é uma sinase. Então, as sinases, além de catalisarem a transferência de grupo fosforila do ATP para um esqueleto carbônico, observe que aqui eu tenho a sinase e aqui eu tenho a sinase, as sinases também catalisam a transferência de grupo fosfato de outros compostos de alta energia para o ADP, gerando ATP. Então, eu tenho a sinase aqui também, é a fosfoglicerato sinase. Nós vamos falar um pouquinho também sobre essa reação. Observe mais ainda que essa reação é uma reação reversível, ok? Aqui tem vários aspectos da gente considerar. Esse composto aqui de super alta energia, na verdade, é um intermediário dessa reação. São duas reações acopladas. Se vocês forem olhar a variação de energia livre padrão da reação 6, vocês vão ver que ela é positiva. Mas essa energia liberada aqui é muito grande, de um 3-bifosfoglicerato para 3-fosfoglicerato. Então, essa reação 7, ela puxa a reação 6. É um outro exemplo de acoplamento de reações aqui. Então, esse composto aqui, um 3-bifosfoglicerato, é um intermediário que rapidamente, então, é convertido no 3-fosfoglicerato. Ok? Reação reversível a 6 e a 7. A reação 8. Nós temos o 3-fosfoglicerato sendo convertido no 2-fosfoglicerato. Olha, se eu for olhar, eu vou olhar aqui o composto aqui do lado. Então, 3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato. Essa mudança, essa alteração é intramolecular. Então, eu tenho uma transferência de grupo dentro da molécula. Essas enzimas são as mutases, que fazem essas transferências intramoleculares. Ok? Essa reação também é uma reação reversível e forma esse composto, fosfoglicerato, que é o composto que é o substrato da próxima enzima, que é a enolase. Esta enolase, ela faz o quê? Né? Esta enolase, ela vai converter o 2-fosfoglicerato nessa molécula de fosfenolpiruvato. Essa reação é uma reação reversível também nas condições celulares, observem, e a formação desse enolfosfato. É muito importante essa conversão aqui. Esse composto fosfenolpiruvato também é um composto de alta energia e na última reação da via glicolítica, esse fosfenolpiruvato aqui vai sofrer a reação, né, catalisada por uma sinase, observem a piruvato sinase, que é a 10ª enzima desse processo, vai catalisar então a transferência do grupo fosfato, fosforila, do fosfenolpiruvato para o ADP, gerando ATP. Então, nesse processo aqui, nessa última reação, nós temos conservação de energia na forma de ATP por FANS. Observe que esse mecanismo de conservação de energia, que a gente chama de FANS, fosforilação ao nível do substrato, ele é completamente diferente do processo de conservação de energia associado à cadeia transportadora de elétrons, que é a fosforilação oxidativa que nós vamos ver para frente.
esse processo aqui de conservação de energia depende da formação, né, de compostos de superalta energia. Depende da conversão enzimática de compostos de superalta energia. Compostos cuja hidrólise libera uma grande quantidade de energia. Outra coisa que eu gostaria de lembrar vocês é que todas as reações que envolvem ATP, fosfato inorgânico, etc., no ambiente celular, na verdade, essas enzimas esses substratos estão associados ao magnésio, ok? Então, veja só, vamos fazer um apanhado geral dessa história. Essas 10 reações aqui estão mostrando, né, estão apresentando a sequência de reações que convertem uma molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato. O que acontece nesse processo? Nesse processo de conversão da glicose em 2 moléculas de piruvato, nós temos conservação de energia na forma de ATP, ok? Na forma de 4 ATPs. Nós tivemos o investimento de 2 ATPs aqui na primeira fase e nós tivemos também a redução de 2 moléculas de NAD+ em NADH. E o resultado líquido, então, são 2 moléculas de 3 carbonos. Então, não houve descarboxilação. Esse processo aqui que nós estamos vendo, que envolve 10 reações, é a primeira etapa de oxidação da molécula de glicose. Ok? Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre as enzimas. Vamos, então, resumir o que acontece nessas 2 etapas. Ok? Vamos ver de forma assim, literal, como é que as coisas acontecem. Vamos ver. Veja, isso é uma representação por escrito do que nós vimos no slide anterior. Nós temos 10 reações catalisadas por enzimas. Os açúcares são desômeros. O que acontece na fase preparatória? Reações de 1 a 5. Eu tenho 2 moléculas de ATP, são investidas, eu tenho 2 transferências de grupo fosforila, então eu tenho 2 fosforilações e vou formar compostos com maior energia livre de hidrólise. Ok? Quais são os compostos de maior energia livre de hidrólise? Nós vamos ver na próxima etapa também, né? Depois, nessa mesma etapa, que a gente chama de fase preparatória, nós tivemos a clivagem aldólica de uma hexose, que é a frutose 1,6-bifosfato, em 2 trioses fosfato, ok? Que são o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxietona fosfato, ok? O gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxietona fosfato, eles são interconvertíveis, nós temos a isomerase que catalisa essa interconversão. Quais são as enzimas que participam da fase preparatória? Sinases, isomerases, aldolases. Basicamente isso. Então, resumindo, eu tenho uma glicose, que é uma hexose, convertida em 2 moléculas de triose fosfato, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Ok? Porque as dihidroxietona fosfato vai ser convertida em gliceraldeído, que é quem vai ser utilizado na segunda etapa. Bem, na fase de pagamento, eu prefiro utilizar o nome fase de conservação de energia. Cada molécula de gliceraldeído vai ser convertida em uma molécula de piruvato. Como eu tenho 2, são 2 moléculas de piruvato. Cada molécula de gliceraldeído 3-fosfato, quando é convertida em uma de piruvato, são uma parte da energia conservada como 2 ATPs. Utilizando qual mecanismo? Fosforilação ao nível do substrato. Então, 2 moléculas de gliceraldeído, 4 moléculas de ATP. A gente paga os 2 ATPs que foram investidos na fase preparatória. O que restam? 2 ATPs que correspondem ao rendimento líquido, que é o lucro da glicólise. Quais são as enzimas que participam dessa segunda fase? Desidrogenases, sinases, mutase e enolase. Ok? Bem, se vocês olharem, né, voltarem nos slides anteriores, vocês vão ver o seguinte. Todos os intermediários metabólicos da glicose, todos, são fosforilados. Observe, glicose não é intermediário metabólico, é o substrato. Piruvato não é intermediário metabólico, é o produto. Os intermediários são aquelas moléculas, né, que estão entre esses dois, substrato e produto. Mas é importante que esses substratos que esses intermediários sejam fosforilados? Qual seria a função desses grupos fosforilados? Bem,
Vamos ver. Bem, primeira coisa, esses intermediários fosforilados têm uma grande importância porque eles mantêm o esqueleto carbônico dentro da célula. Por quê? Eles não podem sair. Esses grupos de fosfato, eles se ionizam, e isso dificulta, isso aumenta o tamanho da molécula, porque você aumenta a camada de solvatação. Então, é mais difícil dessa molécula sair estando fosforilada. E segundo, as células geralmente não têm transportador para carboidrato fosforilado. Então, isso dificulta a saída desses carbonos, né, desse esqueleto carbônico da célula, mantendo a célula mantendo a molécula dentro da célula para ser submetida aos processos metabólicos. Ok? Segunda coisa importante, essa fosforilação que a inserção do grupo fosforila na molécula aumenta a energia da molécula. Então, você converte a molécula numa forma mais energética, mais fácil de reagir. Isso implica que não é necessário energia adicional, né, para manter esses intermediários dentro da célula, apesar das diferenças de concentração, e também não é requerida energia adicional para as conversões para conservação de energia que vocês vão ver para frente. Ok? Outro aspecto importante dessa fosforilação dos intermediários metabólicos, que eu já comentei, né? Esse grupo fosfato se ioniza, adquire carga positiva, e isso dificulta, então, a passagem através da membrana, nós já comentamos. Outro aspecto importante, esses grupos fosforila, eles são essenciais para a conservação de energia. E mais, as enzimas, elas são específicas para o esqueleto carbônico fosforilado. Ok? Esses grupos são importantes para o reconhecimento enzima-substrato. E aqui embaixo a gente tem mais uma colocação, que é a diminuição da energia de ativação e aumento da especificidade das reações catalisadas por enzimas, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, você tem uma energia de ligação gerada por esse acoplamento de grupo fosfato ao sítio da enzima. Tá bom? Bem, então vocês estão vendo a importância, né? Você mantém o esqueleto carbônico dentro da célula para ser utilizado em função das demandas celulares, né? Diminui o gasto energético, você não vai precisar gastar energia para manter essas moléculas dentro da célula. Enfim, você tem um conjunto de benefícios que são gerados por essa transferência de grupo fosforila para o esqueleto carbônico desses carboidratos. Ok? Bem, vamos falar agora das 3 reações da glicólise que são essencialmente irreversíveis nas condições celulares. São as reações que eu mostrei para vocês que catalisam só no sentido catabólico. Catalisam a reação somente naquele sentido mostrado. A primeira delas é a reação catalisada pela hexocinase. Glicose mais ATP, dando glicose 6-fosfato mais ADP. Olha o tamanho da energia livre, né, liberada. Vejam, valor grande e negativo, 16,7 kJ/mol. Esse valor aqui é justamente a diferença da energia resultante da hidrólise do ATP, que é 30,5, menos aquela requerida para fosforilar a molécula de glicose, que seria 13, alguma coisa. Essa seria a energia liberada nesse processo. Então, é uma grande quantidade de energia. Quanto maior a quantidade de energia liberada, mais difícil o processo reverso. Ok? A outra reação, que é essencialmente irreversível nas condições celulares, é a reação catalisada pela fosfofrutossinase 1. Observe, tem a fosfofrutossinase 1 porque existe a fosfofrutossinase 2, que é importante para a regulação que nós vamos ver para frente também. Essa enzima catalisa a fosforilação da frutose 6-fosfato, à custa da transferência do grupo fosforila do ATP, gerando frutose 1,6-bifosfato, ADP, e olha o tamanho da variação de energia livre negativa. Estão vendo? Essa é a quantidade de energia que vai ser liberada nesse processo. Ok? Então, energia que não vai ser aproveitada na célula. Ok? Bem, a outra reação, que é essencialmente irreversível nas condições celulares, é a última reação da glicólise, que é catalisada também por uma cinase, que é a conversão de fosfenolpiruvato, né,
um enol fosfato, uma molécula rica em energia, e a conversão, então, com a conversão de ATP, a enzima piruvato sinase. Olha o tamanho da variação de energia livre desse processo. 31,4. Se você olhar bem isso aqui, 31,4 daria até para gerar um ATP. Mas por que não gera um ATP? Né? São vários os motivos para não gerar isso aí. Primeiro, tá certo? Que precisaria de mais um grupo fosfato. Né? O fosfenolpiruvato só tem um. Se fosse requerido, por exemplo, fosfato inorgânico, precisaria de outra enzima. Essa enzima, essa sinase, catalisa a transferência de grupo fosfato da molécula. Ok? E essa quantidade de energia liberada é importante para garantir a irreversibilidade da via. Muito interessante, muito importante essa liberação de energia que não vai ser conservada na célula, mas vai ser utilizada para garantir a irreversibilidade do processo. Então, esse slide mostra aquelas 3 reações que eu mostrei anteriormente, a conversão de glicose em glicose 6-fosfato, catalisada pela hexocinase. Observe a presença do magnésio aqui, ok? Essa é a primeira reação. Depois, a conversão de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, catalisada pela fosfofrutocinase 1. Observe que aqui é também o grupo fosforila transferido pelo ATP, a enzima também é uma sinase. Essas duas reações fazem parte da primeira etapa, né, da primeira fase do processo glicolítico. Né? Então, frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. E essa última aqui está mostrando a conversão de fosfenolpiruvato em piruvato. Ok? Aqui eu tenho ADP, adenosina difosfato, sendo convertido em adenosina trifosfato, que é o ATP, e eu tenho aqui mostrado, então, o tamanho da variação de energia livre, né? A quantidade de energia liberada nesse processo. Então, essas são as 3 reações essencialmente irreversíveis nesse processo glicolítico. Todas elas são sinases, observaram? Todas elas são sinases. Todas essas enzimas dão uma contribuição muito grande para a regulação da via glicolítica. A regulação dessas enzimas, que são somente da via glicolítica, somente do processo catabólico, elas são fundamentais para garantir o sentido fluxo de material no sentido de converter glicose em piruvato. Ok? Vamos falar mais um pouquinho sobre essas enzimas. Veja, a primeira enzima, a hexocinase, que catalisa a conversão de glicose em glicose 6-fosfato. Observe o nome dessa enzima. Essa enzima faz parte da classe, é uma subclasse das transferases. Observe aqui o prefixo dela, hexocinase. Significa que ela catalisa a transferência de grupo fosforila para exoses. E isso está relacionado com a especificidade dessa enzima, dessas sinases. Então, é transferência de grupo fosforila para exoses. Mas observe também mais uma coisa. Essas exocinases, elas têm mais de um tipo de isoenzima. São 4 isoenzimas. O que são isoenzimas? São enzimas que catalisam a mesma reação. Essas isoenzimas são codificadas por genes diferentes. Vocês já viram isso no primeiro bloco, né? Falando sobre as enzimas e as isoenzimas. Então, nós temos, por exemplo, nos tecidos extrahepáticos, ou seja, células que são diferentes das células dos hepatócitos, as exocinases, elas são específicas para exoses. Elas catalisam a transferência de grupo fosforila do ATP para qualquer exose, para glicose, para mannose, tá bom? Então, ela não é específica para a glicose, mas é específica para exose, ok? Essas exocinases, que são enzimas específicas de tecidos extrahepáticos, elas podem ser inibidas pelo produto. Quem é o produto? É a exose fosforilada, ok? Pode ser, então, seria a glicose 6-fosfato, ok? E outra exose fosforilada, ok? Veja só,
Outra coisa importante, essas enzimas, elas têm um K-meio, um K05 baixo. O que é isso? Em concentrações baixas do substrato, ela já vai trabalhar em V máximo, porque esse K05 se refere à concentração de substrato. Então, eu tenho, em condições de glicemia normal, né, glicemia ok, dentro da faixa considerada normal, essas enzimas dos tecidos extrahepáticos convertem glicose em glicose 6-fosfato, trabalhando em velocidade máxima em função das demandas daqueles tecidos. Ok? Mas nós temos também a exocinase 4, que é um tipo de exocinase. Exocinase 4. O nome assim, mais específico dela é glicosinase. O que significa isso? Que ela catalisa a transferência de grupo fosforila do ATP para a glicose. Essa glicosinase é a exocinase específica para a glicose, a exocinase 4. E ela é a enzima que existe nos hepatócitos, nas células hepáticas. Ela é específica para a glicose. Agora, olha que coisa diferente. Qual é a diferença que tem essa isoenzima das demais? Particularmente aspectos relacionados à sua regulação. Veja só, e a o K05, essa constante, né? Constante alostérica aqui, ó, micaeliana, K05. Esse K-meio aqui, a concentração de substrato que leva a meio de V máximo, essa concentração é mais alta do que a glicemia. O que significa isso? Que essa enzima, nos hepatócitos, ela só vai fosforilar a glicose, mantendo a glicose dentro do hepatócito, né? A fosforilação é importante para isso, quando a glicemia tende a aumentar. Então, se você aumenta a concentração de glicose no sangue, essa enzima, então, vai tender a trabalhar numa velocidade maior, ok? Essa enzima, ela não é inibida pelo produto glicose 6-fosfato, mas pelo composto subsequente, que é a frutose 6-fosfato, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa regulação mais para frente. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a fosfofrutocinase 1. Essa fosfofrutocinase 1 também tem uma regulação bastante específica. Veja só, bastante ampla, né? Veja, se os níveis de ATP estão altos, a afinidade dessa enzima pelo substrato diminui. Qual é a lógica dessa questão? Veja, a glicólise, um dos produtos da glicólise não é ATP? Então, se eu já tenho muito ATP, eu não tenho demanda de ATP. Provavelmente a demanda foi diminuída. Então, se eu tenho uma demanda diminuída, esse aumento dos níveis de ATP vai servir para diminuir, né, a afinidade da enzima. Então, vai diminuir a afinidade da enzima pelo seu substrato, que é a frutose 6-fosfato. Além disso, altos níveis de citrato também, que é o intermediário do ciclo de Krebs, também são um sinal, né, que vai inibir essa enzima, né, e vai aumentar o efeito do ATP, porque esse citrato aqui é um importante precursor para a síntese de ácidos graxos, vocês vão ver para frente. Além disso, frutose 2,6-bifosfato, ADP e AMP, ADP e AMP resultam da hidrólise de ATP, quando ele começa a se acumular, né, ou se ele diminui. Se ele começar a se acumular, significa que a ATP está baixo, porque a ADP e a AMP estão altas, então a ATP está baixo. Nesse caso, então, nós teríamos um estímulo dessa enzima, né? Elas seriam ativadas. Então, frutose 2,6-bifosfato, ADP e AMP são fatores que vão aumentar a afinidade dessa enzima pelo substrato, vão ativar, vão estimular essa enzima. E a última enzima, a piruvato sinase, ela sofre inibição alostérica por ATP, né? Faz sentido, né, produto da via ATP. Outro componente importante, né, para a inibição dessa enzima é acetil-CoA e ácidos graxos. Então, ela é inibida por ATP, mas ela é estimulada por ADP e a AMP, principalmente a AMP. Ok? Então, esses aqui são fatores gerais da regulação. A gente não precisa decorar toda aquela quantidade enorme de moduladores, mas a gente pode pensar
nessa regulação de uma forma mais geral, ok? Bem, vamos falar agora sobre as 3 reações da glicólise que estão relacionadas com o processo de conservação de energia. Conservação de energia como o quê? Como potencial redutor, ou seja, NADH, e como ATP, que é a moeda metabólica. A primeira reação é a primeira reação da segunda fase, que é a reação que converte gliceraldeído 3-fosfato, né, em um 3-bifosfoglicerato. A enzima é uma desidrogenase. Aliás, isso aqui tinha que ser separado. É gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. As desidrogenases a gente abrevia como DH maiúsculo. Ok? Então, eu tenho gliceraldeído 3-fosfato, mais fosfato inorgânico, mais a coenzima NAD na forma oxidada. Esse processo, essa reação, acontece em várias etapas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aí é formado um 3-bifosfoglicerato, que é um composto de super alta energia que vai viabilizar a próxima reação de conservação de energia por fãs. E eu tenho ainda a redução da coenzima NAD em NADH. Os elétrons, ou seja, os hidrogênios, são retirados de quem? Da molécula de gliceraldeído 3-fosfato. A segunda reação, então, aqui eu tenho conservação de energia onde? Na formação de potencial redutor, ok? E também aqui formando esse composto de super alta energia, mas esse composto não é usado diretamente como moeda metabólica. A segunda reação catalisada, que está envolvida com conservação de energia, é uma reação catalisada por uma sinase, a fosfoglicerato sinase. Então, eu tenho aqui um 3-bifosfoglicerato, que é um composto de alta energia, ele contém fosfato, mas não é só isso, não são todos os compostos de alta energia que têm fosfato, tem compostos que não têm fosfato na sua composição, né, na sua estrutura, e também tem alta energia, ok? Nós vamos ver para frente, né? No ciclo de Krebs mesmo nós temos succinil-CoA, por exemplo, né? É um composto de alta energia que não tem fosfato. Aqui então eu tenho um 3-bifosfoglicerato mais ADP. Essa reação é favorecida neste sentido aqui, por conta da quantidade de energia liberada, e forma então o 3-fosfoglicerato e ATP. Né? Esse ATP é gerado pelo processo chamado mecanismo de conservação de energia, chamado fosforilação ao nível do substrato. Por isso que o nome é FANS, né? Talvez a forma correta seria fosforilação no nível do substrato, mas eu falo ao nível do substrato para vocês lembrarem aqui de FANS, né? Que é uma palavra simples de vocês lembrarem. Então, essa reação é catalisada por uma sinase, fosfoglicerato sinase. E a terceira reação da glicólise, envolvida na conservação de energia, é a última reação, né, que converte fosfenolpiruvato em piruvato. Essa reação é uma reação irreversível nas condições celulares, eu já mostrei no slide anterior, e ela também está envolvida no processo de conservação de energia. É catalisada pela piruvato-sinase. Essa enzima depende, né, de cofatores como potássio, magnésio ou manganês, ok? E eu tenho aqui conservação de energia desse composto rico em energia, fosfenolpiruvato, em uma parte é conservada na forma de ATP e o restante é liberado neste processo, ok? Aqui embaixo eu escrevi, né, o que é esse mecanismo de conservação de energia chamado de fosforilação a nível de substrato, ok? Então, é um mecanismo de conservação de energia na forma de um nucleotídeo de alta energia, pode ser ATP, pode ser GTP ou outro, por meio da transferência de grupo fosforil ou fosforila de um substrato de alta energia livre de hidrólise, como esses dois que são mostrados aqui em vermelho, estão vendo? Um 3-bifosfoglicerato e o fosfenolpiruvato. E, então, eu tenho conservação na forma dessas moléculas de alta energia, dessas moedas metabólicas, particularmente o ATP. Ok? Então, FANS é um mecanismo bem diferente, eu estou reforçando isso, da fosforilação oxidativa, que é um processo de conservação de energia que está associado à cadeia transportadora de elétrons e que depende da formação de um gradiente de prótons que nós vamos ver para frente. Bem, esse slide é para mostrar a primeira reação
da segunda fase da glicólise, que converte o gliceraldeído 3-fosfato, né, em um 3-bifosfoglicerato. Eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção aqui. Veja, o que é mostrado aqui? Isso aqui está representando a enzima. Tá certo? Aqui, o gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Observe que essa enzima tem NAD na forma oxidada ligada a ela. E aqui está sendo enfatizado um resíduo de cisteína que faz parte, né, da composição, né, do resíduo de aminoácido do sítio ativo da enzima. Veja, na primeira reação eu tenho a formação do complexo com o substrato. Que substrato? Gliceraldeído 3-fosfato. Ok? Então, eu formo esse substrato, esse complexo enzima-substrato, através da interação do gliceraldeído com esse resíduo de cisteína aqui. Então, eu formo uma ligação covalente aqui, acetal. Isso não é importante vocês se importarem tanto com esses detalhes, ok? Mas o que é importante? Aqui eu vou ter a redução, né, do NAD ligado à enzima, do NAD mais ligado à enzima, por elétrons, por hidrogênios que são oriundos de quem? Aqui do gliceraldeído 3-fosfato. Ok? Bem, então, aqui a gente vai formar esse intermediário, enzima substrato, então, vai ser então oxidado, né, pelo NAD+, aqui ligado ao sítio ativo. E o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, estão vendo aqui o NADH ligado, eu tenho aqui a molécula, né? Aqui a enzima substrato aqui ligadinho. O que eu tenho aqui agora que vocês vão ver? O NAD externo, o NAD que não está ligado à enzima, vai deslocar o NADH e vai ocupar aquele lugarzinho que ele ocupava antes. Estão vendo lá em cima? Então, entra o NAD, desloca o NADH, esse NADH, então, deixa o sítio ativo da enzima e é substituído pela molécula de NAD+. Aqui entra o fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico aqui agora vai fosforilar esse complexo, né? esse esqueleto carbônico que está aqui ligado à enzima, e então vai formar quem? A molécula de 1,3-bifosfoglicerato. Ok? Essa molécula às vezes é chamada também de fosfogliceroil fosfato. Tá? Mas esse nome, 1,3-bifosfoglicerato, é o mais comum. Então, sai aqui o primeiro produto, NADH, e sai aqui o segundo produto, 1,3-bifosfoglicerato. E observe mais uma coisa. A enzima volta à sua forma original. Estão vendo? Eu tenho a saída desse composto aqui, né? Saiu o 1,3-bifosfoglicerato, que é essa ligação tioéster aqui, né? Entre esse tioéster e a enzima, né? Entre o substrato e a enzima, essa ligação vai ser rompida e você tem a fosforólise, né, desse processo, através da ação do fosfato inorgânico. Então, libera o 1,3-bifosfoglicerato e a enzima volta à sua forma original. Lembra que é sempre falado que a enzima catalisa a reação e volta à sua forma original? Está aí, então, um exemplo mostrando isso aí. Bem, então, vamos mostrar aqui a equação geral, né, da glicólise. A conservação de energia na forma de ATP e NADH acoplada ao processo glicolítico. Bem, se a gente for prestar atenção, olhar todas as reações para escrever a equação geral, nós vamos escrever isso aqui, ó, glicose, 2 ATPs investidos, entram 2 NAD+, 4 ADPs, 2 fosfatos inorgânicos. E o produto seria 2 piruvatos, 2 NADHs, mais 2 H+, 2 ADPs, 4 ATPs e 2 águas. Se nós cortarmos aqui, ó, tenho 2 aqui de reagentes, 4 de produto. Então, eu corto aqui 4, 2, vão ficar 2 aqui. 4 ADPs com 2 daqui, vão dar 2 ADPs aqui, correto? Então, o que eu tenho? Na verdade, o resultado líquido desse processo, cortando o que é igual produto e reagente, nós vamos ter essa equação geral da glicólise. Glicose mais 2 NAD+, mais 2 ADPs, mais 2 fosfatos inorgânicos, dando 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas da coenzima NAD na forma reduzida, então 2 NADH mais 2 H+, 2 ATPs e 2 moléculas de água.
nós podemos dividir essa equação geral em dois processos, né? Primeiro, nós temos a oxidação da glicose e, né, concomitante redução de duas moléculas de NAD, dando 2 de piruvato, 2 NADH e 2 H+. Variação de energia livre aqui, ó, 146 kJ/mol, ok? Uma parte dessa energia vai ser conservada. Conservada como? Na forma de ATP, ó. 2 ATPs mais 2 fosfatos inorgânicos, dando 2 ATPs mais água. Variação de energia livre, 2 vezes 30,5 dá 61 kJ. Então, de 146 kJ que foram liberados, 61 kJ foram conservados na forma de ATP. Isso olhando, né, o ATP gerado. Então, a variação de energia livre padrão, né, é o somatório, né, da energia livre padrão dessas duas reações, e o resultado líquido, então, são o quê? Menos 85 kJ. Ou seja, o processo glicolítico, a gente tem liberado essa quantidade enorme de energia, 85 kJ, né, que não são conservados, conservado isso aqui, e isso implica dizer que a glicólise é um processo essencialmente irreversível. Ok? Então, esse é o resumo, né, equação geral e dito parte a parte da glicólise. Podemos também falar sobre a questão da energia, né? Quanto da energia da glicose foi efetivamente liberada nesse processo. Porque, veja, os produtos são 2 moléculas de piruvato, ok? E nós sabemos que a quantidade de energia liberada quando a glicose é totalmente oxidada são 2.840 kJ. Então, foi liberado muito menos, foi liberado 146. Então, nós podemos ter uma ideia de quanto da energia da glicose foi liberada neste processo chamado de glicólise. Veja, a oxidação de glicose até piruvato liberou 146 kJ. Desses, o que foi conservado não importa, aqui nós consideramos o que foi liberado. Ela pode, quando ela for totalmente oxidada, vão ser liberados 2.840 kJ. Então, a porcentagem de energia que foi liberada da molécula de glicose com a glicose foi em torno de 55,2% da energia da glicose. O que significa dizer? Que a maior parte da energia da glicose ainda está onde? Nos produtos. Então, a oxidação completa dos piruvatos gerados, são 2 moléculas, é que vai viabilizar a liberação da energia remanescente da molécula de glicose. Bem, se nós formos pensar em eficiência do processo glicolítico, o que é eficiência? É quanto poderia ser feito e quanto realmente foi feito. Então, se a quantidade de energia liberada foram 146 kJ, se todos esses 146 kJ fossem conservados como ATP, eu teria 100% de eficiência. Mas não foi isso que aconteceu. Desses 146 kJ, foram conservados 61 kJ na forma de 2 ATPs. Então, eu tenho 61, que é o que efetivamente a glicólise conservou. 146 seria o 100%. Então, a quantidade 61, né, quilojoules, representa mais ou menos 41,7% dos 100%, que seriam 146, ok? Agora, nas condições reais, intracelulares, a eficiência é geralmente maior do que 60%. Bem, quando a gente fala em glicose, glicólise, a gente sempre pensa numa patologia que hoje está muito grave no mundo inteiro, que é o diabetes. Diabetes tipo 1. Esse diabetes tipo 1 é o diabetes mellito, que é dependente de insulina. Veja, a captação de glicose do sangue para dentro da célula, ela depende dos transportadores GLUT. Então, esse transporte, isso é transporte, depende desses GLUTs, que são transportadores de glicose. Agora, nós temos uma variedade enorme de GLUTs. Existe uma tabela que eu vou mostrar para vocês mais para frente, mostrando a quantidade de grupos. São mais de 20 tipos de GLUT, se não me engano. Mas veja só, nós temos os GLUT 1 e 2, que são GLUTs que estão presentes nas membranas de hepatócitos. E nós temos o GLUT 3, que estão presentes na membrana de neurônios. Então, esses GLUTs estão lá, presentes na membrana.
ok? São super importantes, são responsáveis pelos níveis basais de glicose nesses tecidos. Mas a gente tem, por exemplo, o GLUT4. Esse GLUT4, que é um outro transportador de glicose, ele está presente nas células musculares, nas células do músculo esquelético e cardíaco e também no tecido adiposo. Só que esse GLUT4, a maior parte deles não está presente na membrana. Esse GLUT4, ele vai para a membrana, ele se desloca para a membrana a partir da sinalização com a liberação de insulina. Então, ele está relacionado com os níveis de glicose sanguínea, mas também com a liberação de insulina. Esses glúteos estão armazenados dentro das células, dentro do miócito, do adipócito, em vesículas intracelulares. Então, quando eu tenho a liberação de insulina pelo pâncreas, em resposta, né, à ligação da insulina aos receptores de insulina nesses tecidos, uma das respostas, a resposta dessas células, é aumentar, é fazer com que essas vesículas intracelulares sejam inseridas na membrana e você aumenta o número de glúteos nas membranas dessas células. Agora, como no diabetes mellitus tipo 1, você tem deficiência na produção de insulina, você vai ter deficiência na captação de glicose do sangue. Fica comprometido. Então, mesmo com a glicemia alta, a quantidade de glicose que pode entrar na célula é muito pequena. Então, essas células, né, do músculo, cardíaco, esquelético, tecido adiposo, elas são privadas de glicose. E, com isso, a glicólise e outros processos, né, que envolvem, né, os intermediários da glicose, todos eles são comprometidos. Né, glicólise, via das pentoses fosfato, etc. Né? Na verdade, todos. Bem, então, veja só, nos adipócitos, o que acontece no caso do diabetes? Eles vão degradar os triacilgliceróis que são estocados lá, tá certo? Então, com essa degradação, você tem a disponibilidade de ácidos graxos, que são, então, usados pelo adipócito e também são enviados para outros tecidos pelo sangue. Então, você aumenta a oxidação de ácido graxo nesses tecidos e em outros tecidos. Esse aumento da utilização do catabolismo de ácidos graxos aumenta corpos cetônicos e isso faz com que haja uma diminuição, né, uma acidose do sangue, que a gente chama de cetoacidose. Ok? Já nos miócitos, eles não reservam triacilgliceróis, mas eles captam o ácido graxo que é liberado no sangue, inclusive pelos adipócitos, né? E aumentam, então, essa oxidação desses ácidos graxos e também vão acumular corpos cetônicos, gerando a cetoacidose. Essa acidose metabólica, ela é muito grave, ela pode gerar problemas muito sérios para o diabético. Então, é um tipo de diabetes que precisa realmente de usar a insulina para poder minimizar os efeitos desse problema. Agora é importante a gente lembrar, a gente falar sobre os caminhos, quais são os destinos que o piruvato segue. Bem, aqui nós temos 3 destinos, né? Na verdade, 2. O piruvato resultante da glicólise, ele pode seguir em condições aeróbicas, esse piruvato vai continuar o seu processo de oxidação desses esqueletos carbônicos. Então, a primeira coisa vai ser a descarboxilação oxidativa, gerando acetil-CoA, e esse acetil-CoA é o substrato do ciclo de Krebs, então vai ser oxidação completa, gerando CO2 e água. Se eu contar aqui, 4 carbonos aqui, resultante do ciclo de Krebs, mais 2 carbonos aqui, resultante da descarboxilação do piruvato. Mas esse caminho é o caminho em condições aeróbicas, na presença de O2. Mas existem caminhos que estão relacionados com a ausência de oxigênio, ou também diminuições, menor disponibilidade de oxigênio, que seria a hipóxia, né? Ou ausência de oxigênio, que seria a anaerobiose, né? Então, nós temos, em uma das situações, o piruvato pode ser convertido a lactato, ok? Esse processo, né, de conversão de glicose em lactato é chamado de fermentação. Né? Não é a conversão de piruvato em lactato que é chamada de fermentação, é a conversão de glicose em lactato, em 2 moléculas de lactato. Ok? Porque isso é uma via metabólica também.
Isso acontece no músculo em contração vigorosa, acontece nos eritrócitos, né? E em alguns outros tipos celulares e em alguns micro-organismos. Outro tipo de fermentação, ou seja, conversão, né, de glicose, oxidação da glicose em condições anaeróbicas, na verdade é o catabolismo, né, a degradação da glicose em condições anaeróbicas. E podem ser outros carboidratos também. Então aqui eu tenho a glicose sendo convertida em etanol mais CO2, né, em condições também de hipóxia ou em anaerobiose. Aqui nós temos a fermentação alcoólica ou etanólica. Isso acontece em leveduras também, né, principalmente. Ok? Então, são esses os caminhos básicos. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da fermentação láctica e da fermentação alcoólica. Ok? Esse caminho referente à oxidação completa da molécula de glicose, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Ok? Então, nós vamos falar sobre fermentação láctica e fermentação alcoólica. Nesse slide aqui nós temos o que eu falei no slide anterior, ok? Na presença de oxigênio, o que acontece com o piruvato? Em ausência de oxigênio em hipóxia, o que vai acontecer com o piruvato, ok? Então aqui está escrito o que eu comentei no slide passado. Veja, vamos falar um pouquinho de fermentação. Fermentação é a degradação anaeróbica de glicose ou outro nutriente orgânico para obtenção de energia. Então, veja só, se é para obtenção de energia, não pode ser só a conversão de piruvato em lactato, porque aí você não tem conversão de energia. Então, o que é a fermentação láctica? É a conversão de glicose em 2 moléculas de lactato mais 2 ATPs. Observe o seguinte, o que tem de interessante nessa história? A fermentação láctica e a glicólise compartilham 10 reações, ou seja, as mesmas 10 reações que acontecem na glicólise acontecem na fermentação láctica, que também é chamada de glicólise anaeróbica. Aí eu tenho uma reação a mais, então são 11 reações da fermentação láctica, 10 idênticas à da glicólise e mais uma que converte, né, piruvato em lactato. Na verdade, eu tenho aqui o quê? O piruvato vai ser reduzido a lactato e o NADH é reoxidado a NAD+. Ok? Por que essa reação é tão importante? Por que não parou em piruvato se o ATP já foi gerado? Porque é necessário que o NADH seja reoxidado, porque as concentrações de NAD dessa coenzima são concentrações muito baixas. E na célula, a concentração da coenzima NAD, ela é praticamente constante. E ela depende do quê? Ela é igual a quê? A quantidade de NAD que está na forma oxidada, mais a quantidade de NAD que está na forma reduzida. Ora, se a célula está em hipóxia ou não tem oxigênio, e o oxigênio é receptor final de elétrons que viabiliza essa reoxidação, e ele não existe, não está presente, então essa reação, na verdade, é um mecanismo, é uma estratégia da célula para reoxidar o NADH em NAD+, viabilizando essas reações precedentes. Lembram que na conversão de gliceraldeído 3-fosfato em um 3-bifosfoglicerato é necessário NAD+, então essa última reação, né, desse processo de fermentação viabiliza essas reações que precedem a última, viabilizando então a conservação de energia na forma de ATP. Ok? Então é isso, nós vamos ver depois, quando estivermos falando em gliconeogênese, nós vamos falar no esforço muscular intenso. Então veja, essa é a reação, né? O processo, a fermentação láctica, ou glicólise anaeróbica, então, compartilha 10 reações com a glicólise, tem apenas essa última reação que é diferente, ela é catalisada, uma reação a mais, que é a 11ª, ela é catalisada por uma desidrogenase, observe, NADH, né? Nesse processo, o piruvato é reduzido a lactato, ok? Observem aqui, ó, os hidrogênios a mais, estão vendo aqui? São os hidrogênios do NADH, então eu tenho NADH tem um íon hidreto, mais um H+, são 2 hidrogênios, transfere formando lactato, o NAD+ é liberado. Então, a gente pode dizer justamente isso, eu tenho uma reciclagem, ó.
essa última reação de conversão de piruvato em lactato, o NADH é reoxidado e pode ser usado nas reações que precedem essa última. Ok? Então, a reoxidação do NADH em NAD+, é fundamental para manter o processo de fermentação, garantindo os ATPs gerados por fãs. Isso aqui é interessante, né? Existe um efeito que a gente chama de efeito Pasteur. Foi Louis Pasteur que observou que o quê? Que em condições anaeróbicas, né, quando você passa, por exemplo, uma célula anaeróbica facultativa de um ambiente, né, de um meio aeróbico para uma situação anaeróbica, tanto a velocidade de consumo de glicose, né, quanto a quantidade de glicose consumida aumenta muito. Então, eu tenho aumento do consumo e da velocidade de consumo de glicose em condições anaeróbicas. Por quê? Porque se eu pensar que a oxidação completa de uma molécula de glicose vai gerar uma quantidade muito maior de ATP, para eu alcançar essa quantidade, para eu ter, né, uma parte dessa, ter maior quantidade de ATP, ou ter quantidade de ATP equivalente, é necessário um consumo bem maior de glicose. Então, o efeito Pasteur é esse aumento da velocidade do consumo de glicose em condições anaeróbicas. Ok? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a fermentação alcoólica. Veja só, a fermentação alcoólica também compartilha as 10 reações com a glicólise. São idênticas às reações da glicose, são as mesmas. Mas ela tem 2 reações a mais, então são 12 reações a fermentação alcoólica. Veja, quais são essas 2 reações? Na primeira reação, o piruvato é convertido em acetaldeído. Nessa reação, eu tenho uma descarboxilação, observem a saída de CO2. Por que tem 2 piruvatos? Porque o produto da glicólise são 2 piruvatos. Então, eu tenho 2 piruvatos formando 2 moléculas de acetaldeído e saem 2 CO2. Essa enzima é um piruvato descarboxilase, ok? Depois, a reação seguinte é a que converte acetaldeído em etanol. Então, nessa reação, o acetaldeído vai se reduzir a etanol, que é o álcool, e o NADH vai ser reoxidado com a mesma função que eu expliquei no slide anterior. Então, essa reoxidação do NADH em NAD+, é importante para garantir as reações precedentes, que são aquelas que geram ATP. Observe mais o seguinte, nós não temos, né, as células animais não têm essa enzima aqui, piruvato descarboxilase. Okay? Nós não temos essa. Nós não temos mecanismos, né, para converter, né, esse etanol aqui em glicose. Veja só, como é que a gente faz com álcool, né? Por que a gente tem essa enzima, por exemplo? Isso é interessante a gente pensar. Né? Se nós... qual a importância de termos essa álcool desidrogenase se a gente não tem essa piruvato descarboxilase? O que é tão importante aqui? Acontece que nós temos micro-organismos na microbiota intestinal que produzem álcool, né, no seu metabolismo. E essa primeira enzima aqui é importante para gerar acetaldeído, que pode, então, ser utilizado em reações secundárias, em vias secundárias, e pode ser, então, eliminado. Ok? Mas, assim, não é para... Se a gente... o álcool que a gente ingere, por exemplo, né, é complicado esse processo aqui. Né? Então, nós terminamos onerando o fígado com excesso de álcool. Ok? A gente pode conversar mais sobre isso na nossa conversa síncrona. Ok? Mas veja só, então aqui está mostrando o piruvato, aqui nós estamos mostrando o acetaldeído, e nós estamos mostrando aqui essa reação reversível, né, que eu coloquei aqui nesse sentido somente, mas ela é reversível, catalisada por essa desidrogenase. Observe aqui que o aceptor final de elétrons aqui, ó, é o acetaldeído, ele é o último a receber os elétrons do NADH. Na reação, né, na fermentação láctica, quem é o aceptor final de elétrons? É o próprio piruvato, tá certo? Que é reduzido a lactato, ok? Então, aqui eu mostro a equação geral da glicólise e das fermentações. E eu queria que vocês observassem aqui, né, essas equações gerais e olhassem o seguinte. As 3 vias geram a mesma quantidade de ATP, 2 ATPs. O
que é diferente? Os produtos são diferentes. Na alcoólica eu tenho 2 etanol, na láctica eu tenho 2 lactatos, e essas duas fermentações não tem como produto nem NADH nem NAD+, porque a gente tem aquela ciclagem de NADH, NAD+, NADH, NAD+, nesse processo de fermentação. Ok? Então, as 3 vias conservam a mesma quantidade de ATP, o mecanismo é o mesmo, FANS, ok? Os produtos também são diferentes. Né? Um é lactato, etanol e piruvato. São diferentes esses produtos. Para a gente finalizar, eu gostaria de falar que as fermentações são muito importantes na indústria de alimento, na indústria química. Na produção e conservação de alimentos, nós temos iogurte, queijo suíço, picles, esse kefir, que é russa, né, comida russa, tem poyag, que eu acho que é tailandesa, se não me engano. Então, é muito importante nessa indústria de alimentos, na conservação desses alimentos. Na produção de silagem para alimentação animal, também muito importante. E na indústria química, é muito importante na produção de álcoois, etanol, né, combustível, glicerol, metanol, isopropanol, butanol, vários álcoois. E também na produção de ácidos, fórmico, acético, propiônico, butírico, entre outros. Então, essa fermentação é um processo muito interessante, é aproveitado, muito bem aproveitado na indústria, e esses processos, né, essas fermentações utilizadas nas indústrias, isso é feito em tonéis bem grandes, né? Você tem micro-organismos trabalhando, as fábricas são os micro-organismos, e essa é uma forma bastante interessante. Você tem, por exemplo, em iogurte você tem o Lactobacillus vulgaris, que é importante, né, que é utilizado para fazer os iogurtes. Enfim, tem uma utilização muito grande. E uma vantagem muito grande, né, desse processo anterior é que você tem uma fábrica, né, e essa fábrica são as próprias células dos micro-organismos. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu sei que ficou um pouquinho longa, são muitas coisas para a gente conversar. Eu agradeço a vocês tenham assistido e nós podemos tirar as dúvidas posteriormente, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.